e esses gatilhos eles disparam com pequenas coisas que a gente não percebe, é muito rápido que isso acontece. Esses gatilhos eles disparam muito rápido e a gente não percebe, a gente só reage. A gente só reage, a gente só reage. Então o que isso quer dizer? Esse padrão de reação o tempo inteiro, ele nos atrapalha, a gente deixa de perceber como as coisas são de verdade e cria ilusões. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Vitalizando. Estamos no nosso segundo vídeo e hoje a gente vai falar sobre a teoria da seleção natural. Essa teoria, a teoria da seleção natural, ela foi desenvolvida pelo Charles Darwin em 1842 e ele publicou ela no seu livro de estreia A Origem das Espécies. Em resumo, a teoria defende que a nossa espécie, que as espécies em geral, evoluíram através de uma seleção que se dá naturalmente, por isso o nome, seleção natural. E nessa seleção, a ideia dessa seleção é a prevalência do mais forte, para que a espécie continue se propagando, né? Então aqui a gente tem um princípio básico da vida, que é a reprodução, que é a evolução das espécies. Então dentro da seleção natural, dessa teoria do Darwin, as espécies evoluíram e evoluem dentro de um padrão com que o mais forte, o mais adaptado ao meio, aquele que foi melhor selecionado pelo meio em que vive e que viveu, passa os genes adiante. Só que onde é que começa o problema? Começa que os nossos antepassados, eles viviam em um ambiente muito hostil, que nem eu comentei no primeiro vídeo, se tu não viu ainda, dá uma olhada, tá bem legal, vou deixar no card em alguns lados aqui. Mas o que acontece então é que o ambiente que os nossos antepassados sobreviveram era muito hostil, era um ambiente muito diferente do que a gente tem hoje. Então esse mecanismo que se desenvolveu com a seleção natural, esses mecanismos, no plural, né, porque são muitos na verdade, eu vou citar alguns aqui. Luta ou fuga, por exemplo, é um deles. A iminência de problemas e situações para a vida lidar, né? A questão da sobrevivência em si. Na verdade, a palavra sobrevivência e o que ela representa já explicam como de fato as espécies, incluindo a nossa humana, sobreviveu e teve que passar por essa situação, essas situações difíceis, e ela teve que se adaptar para poder continuar evoluindo, para poder continuar existindo, basicamente, é isso. Só que o ambiente dos nossos antepassados era muito diferente do nosso, né? Como eu comentei, ele era um ambiente hostil, era um ambiente perigoso, não era um ambiente controlado, não tinha organização. Muito antigamente, se tu não sabe, os seres humanos primitivos, eles se organizavam em pequenos bandos de caçadores e coletores. E nós, seres humanos, também éramos presas naquela época. A gente ainda estava se cuidando, né? Daqui a pouco podia vir um predador e nos matar, e nos pegar. Só que dentro dessa evolução toda, muitos anos se passaram e a gente já não é mais a presa de ninguém, basicamente. A gente é o grande predador. Até a gente abusou um pouco dessa situação, né? A gente abusou um pouco desse posto. Mas enfim, não vou entrar nisso agora, mas eu quero que a gente entenda e quero explicar para vocês nesse vídeo como que a seleção natural moldou o nosso cérebro para um modo de sobrevivência, onde a gente está sempre cuidando, sempre algum problema vai acontecer, sempre tentando reagir às situações que estão acontecendo no nosso meio. Só que então, como eu comentei, o nosso ambiente já não é mais esse. A gente vive hoje num ambiente controlado, a gente vive hoje num ambiente bem menos hostil, apesar de ainda ser um pouco, em determinados lugares é um pouco mais, né? Ainda bem menos hostil que os nossos antepassados, então a gente já não tem que ter tanto esses gatilhos de sobrevivência que a gente desenvolveu ao longo dos anos e que ainda estão incrustados na nossa mente. Eles ainda estão lá, submersos, moldando ainda nossas percepções em diversos momentos. O grande problema de uma estratégia de sobrevivência é que quando ela encontra uma barreira, ela dispara esses gatilhos internos e esses gatilhos eles podem causar uma ansiedade, eles podem causar ataques de pânico dependendo do nível de preocupação que o ser estiver no momento. Então ele vai criar uma reação exacerbada diante de um problema que não é mais o problema original. A gente não está mais o tempo todo com a nossa sobrevivência em xeque. Claro, eu estou falando aqui da grande maioria da população, não estou falando das pessoas que vivem em ambientes
completamente fora do que é comum hoje, de uma cidade, de uma casa, enfim. Eu quero falar aqui para pessoas que estejam passando por situações muito parecidas, que ainda é a grande maioria nesse momento, que a gente já tem uma vida mais tranquila e mais calma, então é aí que começa o problema. Igual eu comentei lá no primeiro vídeo, a gente está em casa, conversando, trocando uma ideia com alguém, a gente está na rua com os amigos, a gente está dando uma aula para quem é professor, a gente está falando para a câmera, a gente está gravando um vídeo, a gente está comendo em algum lugar novo, e esses gatilhos eles disparam com pequenas coisas que a gente não percebe, é muito rápido que isso acontece. Esses gatilhos eles disparam muito rápido e a gente não percebe, a gente só reage. A gente só reage, a gente só reage. Então o que isso quer dizer? Esse padrão de reação o tempo inteiro, ele nos atrapalha, a gente deixa de perceber como as coisas são de verdade e cria ilusões em cima dessas coisas e acaba reagindo de uma forma que não é a forma correta, ou que não é a melhor forma possível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já se percebeu em um lugar ou em algum momento que você sentiu uma ansiedade muito grande, que você sentiu que parecia que aconteceu alguma coisa e aí passa o tempo, tu olha para trás e nossa, não aconteceu nada. Nossa, tu vê só, estava super preocupado, preocupada e no fim era uma coisa super comum que estava acontecendo, era a vida acontecendo. Era basicamente a vida acontecendo. E isso é mais comum do que a gente imagina. Por isso que eu hoje vim falar da seleção natural. Ela imprimiu em nós esse instinto de sobrevivência tão forte, esses gatilhos tão fortes em nós, que eles disparam e a gente não percebe. E a gente às vezes fica um pouco refém disso. E eu vou citar aqui três problemas, três situações em que a gente trava na seleção natural, que a gente trava nesses gatilhos e não consegue sair. E esses viram os padrões sucessivos de como a gente vai se comportar em determinadas situações. Então o primeiro é quando a gente tenta se separar do mundo. Ou seja, quando a gente tem um padrão de isolamento. Quantas pessoas já não passaram por isso? Eu já passei por isso. Quando a gente tenta se isolar das coisas, achando que dessa forma a gente vai ficar protegido. Só que não existe isolamento, não existe separação. E a segunda coisa é quando o ser em questão, a pessoa em questão, tenta estabilizar o processo para manter os seus sistemas internos sob controle, ou seja, as coisas estão acontecendo e tu, ou eu, ou nós, tentamos segurar, não deixar que as coisas aconteçam, né? A gente tenta controlar o ambiente à nossa volta, controlar a atitude das pessoas, controlar até o que a gente vai fazer, a gente tenta controlar e perde um pouco da espontaneidade, fica aquela coisa meio dura, porque a gente está com medo desses gatilhos dispararem, a gente tenta controlar tudo à nossa volta e não tem como fazer isso, a gente causa mais sofrimento. E a terceira coisa que todo mundo faz, experimenta, é prender-se a prazeres transitórios para não lidar com a realidade como ela é. Então a gente já teve todos esses gatilhos de tentar se isolar do mundo, tentar se separar do mundo, esses gatilhos de tentar controlar as coisas para que elas não nos afetem, que não saiam como a gente não queira que saiam. E na terceira coisa é essa, quando a gente se apega a um prazer, quando a gente se apega a uma situação que é boa e não quer deixar ela embora, não quer deixar ela mudar. Então a gente sofre, porque o que acontece? Ela vai mudar, as coisas vão mudar, não tem jeito, não estão sob nosso controle em hipótese alguma, e a gente tenta se apegar àquele momento de prazer e quer que ele dure para sempre. Infelizmente não vai durar. E a gente o quê? Acaba causando mais sofrimento. Tá, William, mas por que isso não acontece com outros animais? Por que só acontece com o ser humano? Por que a gente não vê outros animais sofrendo? Porque outros animais não têm o sistema nervoso complexo que a gente tem. Eles não racionalizam no nível que a gente racionaliza, eles não chegam no nível de pensamento e elucubrações, hipóteses, teorias que a gente chega, eles não criam as ilusões que a gente cria. Então por isso que a gente cria o sofrimento. A mente ela tem a tendência a criar ilusões. E eu não vou entrar nesse campo de psicologia tão forte, porque eu não sou um acadêmico, que nem eu já citei antes, nem psicanálise, mas vou citar o autor, que eu respeito muito, que é o Freud. Ele diz que as ilusões elas são aquilo que o ser humano, a pessoa em questão, quer acreditar. E é basicamente isso. A gente tem esse dom, esse poder de se iludir. A gente, além de ter o dom de se iludir, mas a gente também tem o poder de criar. Né? Quantas coisas a gente já sonhou hoje que a gente está experimentando agora, por exemplo. O nosso poder é muito limitado, mas
Quando esse poder, e é o que está acontecendo agora, quando esse poder está descontrolado, desgovernado, indo para todos os lados, ele pode se tornar um problema. Ele pode se tornar a causa de muito problema para muitas pessoas e para o mundo. E uma coisa importante, somente o homem se arrepende do passado, se frustra com o presente e tem ansiedade pelo futuro. É só a gente que tem esses padrões. Por a gente ter esse sistema racional, esse sistema cognitivo bem avançado, só a gente tem essa situação. E ela é positiva, por um lado, de pensar no futuro e criá-lo, de ressignificar o passado ou de agradecer pelo presente, mas em geral o padrão que a gente experimenta hoje na sociedade coletiva como um todo é um arrependimento do passado, se eu pudesse eu mudaria tudo, é ser um pouco frustrado com o futuro, que queria estar em outro lugar que não agora, que não onde está, ou seja, não deixa de exercer a gratidão que é tão poderosa e tem medo de que o futuro venha que seja pior, ou que traga mais problemas, ou que as coisas se repitam como foi no passado. Só nós, só a nossa espécie, só a gente tem essa preocupação. E esse tipo de sofrimento é o cérebro que constrói, é a nossa mente que constrói. Você sabia que 9,3% de nós brasileiros sofremos de ansiedade? Esse dado foi soltado pela OMS em 2018. Isso é alarmante, gente. É o país com o maior nível de ansiedade do mundo hoje. E o terceiro maior em depressão. Então, essas ilusões de ansiedade e depressão, salvo casos muito clínicos, casos muito profundos, em geral eles são criados pela nossa mente. Logicamente que também tem um pouco da influência do meio que a gente vive, que tem um pouco da influência dessa aceleração que a gente vive, mas ao mesmo tempo a gente já não vive em um mundo ruim, a gente já não vive em um mundo tão difícil como nossos antepassados. Então a seleção natural ela é interessante de olhar por essa ótica, porque a gente talvez entenda que o que a gente está sentindo hoje como coletivo de ansiedade, de preocupação, de ilusões quanto a coisas ruins acontecendo, seja um sintoma que a seleção natural nos deixou. Claro que ela também nos ajudou, não vou dizer que a seleção natural é toda ruim. Quem sou eu para dizer que a natureza é ruim, Porque a seleção natural é algo da natureza. Só que ela está acontecendo sem a consciência do homem, na maioria das vezes. O homem, eu digo, espécie coletiva, Talvez alguns homens nessa história toda já perceberam isso, Talvez não, com certeza. Muitos já perceberam que existe um padrão de comportamento coletivo, de espécie, e que esse padrão precisa ser rompido, precisa ser quebrado. Mas afinal, se o cérebro ele cria todo esse tipo de ilusão, ele também pode ser a cura da própria ilusão em si. Porque o nosso poder de pensamento cognitivo, racional, nossa capacidade de observar, de contemplar, ela é incrível. E é o nosso cérebro que nos dá isso. Porque a mente, ela não é só essa máquina de pensamento. Os pensamentos eles se pensam sozinhos, mas ela não é só essa máquina de pensar, de jogar pensamento. A mente ela também tem o poder de perceber que está pensando. Ou seja, ela é consciente a ponto de perceber que aqueles pensamentos estão acontecendo. E é aí que a chave vira. Quando a gente começa a observar esse mecanismo de pensamento, sobrevivência, gatilho, luto-fuga, iminência de problema, sofrimento, essa criação toda ilusória, a gente começa a se desprender disso. Quando a gente vira o observador que sai da cena e olha para a cena de novo, a gente começa, e olha lá, começa, Não vai dizer que tu vai começar a meditar hoje ou começou a meditar um mês atrás, que isso já vai estar acontecendo de uma forma plena. Não, a meditação ela é um trabalho de longo prazo, ela é um trabalho contínuo. Por isso que o nome é prática, porque ela precisa ser praticada todo dia e evoluindo. Toda vez que a gente for sentar e praticar a meditação, a gente precisa ter em mente isso. Não vai achar que eu vou sentar agora para meditar e vou sair daqui mais calmo e melhor. Sim, tu vai sair mais calmo e melhor, mas tu não vai sair o Buda, tu não vai sair iluminado, tu vai sair melhor, tu vai estar construindo para o futuro estar melhor.
mas é um investimento de longo prazo. E eu vou deixar aqui, encaminhando para o final do vídeo, eu quero deixar um pensamento interessante, uma frase do Alan Lerner, que é um cientista americano. E ele comenta que provavelmente a gente aprendeu mais sobre o cérebro nos últimos 20 anos do que em toda a história anterior documentada. Então percebe a evolução que a gente está vivendo. Se em 1859 um cientista como Charles Darwin lança uma teoria e em 2020 a grande maioria das pessoas não sabe que essa teoria existe, que talvez essa teoria possa explicar muita coisa, porque assim, é uma teoria, tá pessoal? Mas ela é uma teoria que já vem sendo estudada há muito tempo, que já vem sendo provada há muito tempo. A gente já percebeu que a gente tem esse padrão mental de reação, de reatividade, de ilusão. A gente já percebeu que a gente tem esse padrão de sofrimento. E como que a gente sai desse lugar? Eu vou deixar para vocês aqui a minha dica e vou deixar também para vocês aqui a minha experiência. A gente sai desse lugar de sofrimento inerente, meditando, prestando atenção em seus pensamentos, parando, respirando, tendo aquele momento para respirar, tendo aquele momento para perceber as coisas ao seu redor, para contemplar, tendo calma, não entrando só no piloto automático. Essa é a nossa pílula natural contra, né, porque a gente não está lutando, né, mas contra ao padrão de pensamento acelerado, aos efeitos colaterais da seleção natural. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque o racional ele cria a base para a gente começar em cima daquela base a mudar o nosso comportamento, a fazer o que é preciso para modificar. Por isso que existem treinos, né, de academia, que é o que as pessoas hoje mais conhecem, né, estão mais familiarizadas. Treinos de academia existem porque alguém estudou, alguém racionalizou, alguém praticou e trouxe um treino. Os treinos estão sendo criados ainda, né? As pessoas estão criando coisas e isso é maravilhoso. É assim a prática da mente. A gente está há tanto tempo falando disso, há tanto tempo falando de meditação, mas ainda as coisas estão sendo descobertas, criadas. A ciência, ela acaba validando as teorias. E é importante a gente alinhar os dois, né? Alinhar a prática, alinhar o conhecimento, o racional, com o emocional, de querer mudar, de querer melhorar. E isso é muito bacana. Por isso que esse canal existe, inclusive. Então é isso. Sobre esse assunto da seleção natural aqui, eu vou também deixar um post no nosso blog, que o link está na descrição aqui, o link do nosso site, que direciona para o blog. Então eu vou deixar um texto mais aprofundado, falando algumas coisas lá. Se você quiser ler depois, se familiariza melhor com leitura do que com vídeo, vai estar lá no blog esse texto. Tá? Se esse conteúdo agregou valor para ti, dá um like no vídeo. Te peço essa ajuda para o YouTube nos levar para mais pessoas, levar essa informação que ainda não é tão disseminada. Então ajuda essa informação a chegar dando like. Te inscreve no canal para os próximos vídeos toda semana, certo? E é isso. Um grande abraço, estamos juntos e até a próxima.